Saudações aos nossos ouvintes, aos nossos clientes. Estamos novamente aqui no Rocha em Pauta, para nós tratarmos de vários assuntos que têm a ver com o dia a dia da sua empresa. Como nós temos o costume, esse canal foi inaugurado para que você, empresário, possa acompanhar as inovações jurídicas que trazem resultado direto ao seu negócio. O alvo da Rocha Advogados é gerar lucro, resultado, e que o dinheiro fique no seu bolso. E por isso nós trazemos temas relevantes para que você possa entender o que está acontecendo. Hoje, em particular, nós vamos falar de um tema que está pipocando nas redes sociais, que é a inteligência artificial. Eu sei que tem empresários pequenos, médios, grandes, gigantescos, que tratam isso de formas das mais variadas. Eu sei, você está usando a IA para fazer música para a esposa, poesia, piadinha, figuras de WhatsApp, mas eu quero trazer você aqui hoje para uma discussão um pouco mais elevada. Será que a inteligência artificial pode gerar lucro para o seu negócio? E como é que ela está hoje na sua empresa? Está sendo utilizada? Você sabe quem usa IA na sua empresa? E como é que estão as políticas, as regras? Como é que está funcionando isso no seu negócio? Você tem um comitê de inteligência artificial? Você tem um comitê de gestão de dados? Como é que está organizado isso dentro do seu negócio? Calma aí. Eu sei que você está preocupado. É reforma tributária, é eleição, é Copa do Mundo, é guerra do Irã e também tem inteligência artificial. Mas sabe de uma coisa, empresário? Ninguém falou que ser empresário era uma vida boa. É muito trabalho. Então, se você quer entrar nessa jornada, quer aprender um pouco mais, fique com a gente. Nós vamos começar um bate-papo aqui. Hoje eu estou recebendo o Dr. Gabriel, que está conosco aqui como advogado associado da área empresarial, e também a doutora Maria Clara, que também está conosco como advogada associada da área criminal, e os dois vão trazer alguns insights para nós. Tudo bem, doutor Gabriel? Algumas palavras aí para os nossos ouvintes. Bom dia, doutor Leonardo. Bom dia a todos que nos ouvem aqui. É um prazer participar do Rocha em Pauta para a gente poder abordar esse tema, né, que é a IA. Hoje a IA já é uma realidade, a IA está em todo lugar. Então, para os nossos colegas e ouvintes empresários, tem que se entender o seguinte: a IA ela não tem que ser vista apenas como um software de automação, mas sim como um agente de dados que vai estar ali gerando obrigações jurídicas contínuas. Ou seja, é necessário uma supervisão, é necessário entender como que isso está sendo feito, porque a IA ela tem o potencial de escalar muito o seu negócio, de gerar muito lucro, mas ao mesmo tempo, se você usar a IA de forma descontrolada e sem qualquer governança, ela também tem potencial para quebrar o seu negócio. Doutor Gabriel já inaugurou aqui que nós poderíamos fazer uma conferência só sobre isso que ele já trouxe, né? Mas eu vou pedir para a doutora Maria Clara também fazer as saudações aos nossos ouvintes, palavras iniciais para a gente contextualizar o nosso trabalho. Bom dia, doutor Leonardo. Bom dia, doutor Gabriel. Bom dia, queridos ouvintes, queridos clientes. É uma satisfação estar aqui hoje falando desse tema que é tão novo no direito e que tem trazido uma certa inquietação, tanto dos advogados, tanto quanto dos clientes. E nós temos que entender de forma bem objetiva se existe responsabilidade, se existe responsabilização, penalidade e criminalização do uso de IA dentro das empresas. Eu acho que essa vai ser uma contribuição bem rica. Que coisa boa! Então, olha só, você que está nos acompanhando, você ainda não assina o nosso canal, você não é inscrito, você não ativou as notificações, acho que você deve fazê-lo. E além disso, se você tiver alguma dúvida, faça as perguntas, nós respondemos todas e vamos continuar com você trazendo informações novas. Mas vamos lá, eu vou abrir aqui a discussão com um tema que todo empresário acorda de manhã e ele vê o jornal, vê os noticiários, ele tem uma preocupação. Inteligência artificial é uma modinha ou realmente ela traz um diferencial estratégico para a empresa?
O que os doutores acham? Eu gostaria de começar com o doutor Gabriel. O que o doutor vê dessa nova intervenção, ou moda tecnológica, ou viés tecnológico, ou até diferencial tecnológico? Olha, a IA ela já é uma realidade, eu não acredito que a IA seja uma modinha. E cada negócio vai receber ela com uma particularidade. A aplicação que você vai ter IA em um negócio de logística, a aplicação que você vai ter de IA em venda direta para cliente, tudo isso vai ser de forma diferenciada. O que não dá é para ficar sem ela. Eu acho que isso é um fato. Da mesma forma como era a máquina de datilografia, depois veio o computador. Se você não se adaptou, você ficou para trás e o mercado te engole. É assim que funciona, não tem como fugir disso, isso é uma realidade. Só que para você aplicar IA, você tem que fazer isso com segurança. Porque chegar aí e colocar de qualquer forma, isso vai trazer risco para o seu negócio. Para o senhor ter uma ideia aqui, a gente tem um dado aqui, uma pesquisa que foi realizada pela Proofpoint, que é uma empresa norte-americana que trabalha com segurança de dados, e essa pesquisa foi a nível nacional, né? Ela trouxe aqui que 38% das empresas, isso no Brasil, 38% das empresas brasileiras, citam o uso de dados confidenciais como treinamento de IA como uma preocupação. O que é isso? O cara vai implementar uma IA na empresa dele, essa IA vai precisar de ser treinada. Primeira coisa que você tem que verificar ali, esse dado que eu estou colocando dentro desse IA, ele é um dado que ele vai ser disponibilizado para toda a base desse IA de forma pública, ou ele é um dado que eu estou colocando ele ali exclusivamente, né, para treinar o meu modelo? Por que isso é importante? Imagina só, você tem uma empresa, você tem uma solução que é o diferencial do seu negócio. Você vai aplicar aquilo para o seu modelo fazer sentido. E aí você vai, coloca esse seu modelo no público, né, na API pública. O seu concorrente vai lá, deixa eu treinar o meu aqui. A sua solução vai ser usada como base de dados nesse sentido de input dentro da IA. Então tem que ter esse cuidado muito grande, porque a IA é uma realidade. Mas se você fizer de forma equivocada, uma das coisas que já pode acontecer é você vai estar vazando o diferencial do seu negócio para todos os seus concorrentes. Doutora Maria Clara, mas essa questão de que IA não é uma modinha e sim é um diferencial estratégico, a doutora poderia trazer mais clareza para o empresário? Que diferencial estratégico é esse, se não é uma modinha? O doutor Gabriel falou que, olha, ok, não é, mas tem alguns riscos, mas eu queria trazer para o empresário para ele entender um pouco mais. O que diferencia realmente alguém que implementa IA, ou alguém que usa IA nos seus negócios? Perfeito, doutor. A inteligência artificial, ela é uma revolução industrial. Mais uma das diversas que a gente passou aí ao longo da história. E eu gosto de fazer uma analogia que é a seguinte. Quando veio, por exemplo, a máquina de vapor, quem não começou a usar a máquina de vapor, faliu. Quem não usar a inteligência artificial no seu negócio, também vai falir. O grande diferencial é esse. Então, não é uma modinha. Uma modinha, ela vem, ela vai. Porque ela não traz um diferencial comercial, né? E a inteligência artificial, com a automatização, ela traz esse diferencial comercial para quem a usa de maneira estruturada, né? Que nós vamos entrar aí de forma mais aprofundada nas questões de compliance, na questão da documentação, da governança, mas o uso indiscriminado, por outro lado, pode ser um grande passivo para a sua empresa. E eu quero completar aqui também para o empresário esse gancho que a doutora Maria Clara trouxe, que é uma revolução industrial. Vamos imaginar que hoje nós ainda tivéssemos toda a área de logística, que nós tivemos até lá no Log AI com o Bruno Gregório, quero mandar um abraço aqui para ele. Imagina se o pessoal hoje, logística, ainda estivesse fazendo entrega a cavalo ou de carroça. Exato. Se você está me ouvindo, você fala assim, mas isso é uma loucura. É uma loucura por quê? Porque eu consigo fazer a entrega. Mas eu tenho uma capacidade muitas vezes maior fazendo com um carro ou com um caminhão, ou com um avião, ou com um navio. Aí você vai falar assim, claro, mas um cavalo ele tem um custo muito menor do que um carro, ou um navio, ou um avião. Ok, mas a escalabilidade do meu negócio e os mercados para onde eu vou poder atuar, você não tem limites.
E a IA entra exatamente nesse aspecto. Se você perceber, é exatamente o que está acontecendo. Mas se lembre, nós não estamos vendo por hora ainda carros, caminhões, navios e aviões voando sozinhos e eles mesmos indo nas casas das pessoas entregando mercadoria. Ainda não chegamos lá. Ou seja, a IA é uma ferramenta e ela precisa de ser usada adequadamente. Aviões pousam em aeroportos, navios atracam em portos e carros em locais específicos. Você não vai ver um carro parado dentro da sala da pessoa. Então, toda essa conexão de IA, mas também exige um planejamento, uma organização, usando como ferramenta e de forma adequada. Esse é o diferencial, empresário, que pode ter no seu negócio. Nós vamos falar mais disso, mas a gente está começando para despertar você para entender o que está acontecendo. E se você já sentou no sofá, já começou a hiperventilar, está em pânico e percebeu que você está atrasado, fique calmo. Ainda dá tempo. Você só não pode demorar a se planejar. Nós vamos avançar mais um pouco aqui porque tem mais perguntas. Vamos lá, vamos lá. O que acontece, e eu queria entrar aqui já numa pergunta, né? Hoje a gente está vendo nas empresas o pessoal usar IA, mas ninguém sabe quem, na verdade, está usando. Né? E eu gostaria que os doutores falassem conosco da experiência. Né? A gente tem chegado nas empresas, a gente tem feito as assessorias tanto de inteligência artificial, como também comitês de proteção de dados, e a gente tem visto que a maioria das empresas nem sabe o que está acontecendo, qual a IA usada, como que funciona, funcionário, ela é paga ou não é paga. E aí eu gostaria de ouvir dos doutores um pouquinho disso. Vamos começar com a doutora Maria Clara agora. O que a gente está vendo nas empresas diante dessa revolução ou dessa explosão de IA? Perfeito. Bom, nós temos visto um uso até um pouco não documentado, né, indiscriminado da inteligência artificial. Na verdade, como ela é uma ferramenta que está acessível para todos, ela está acessível para o gestor, ela está acessível para o funcionário, ela está acessível para o prestador de serviço. Cada um usa a sua da forma que achar que vai facilitar ali o próprio trabalho e não existe uma documentação, não existe uma política, não existe sequer uma due diligence na ferramenta de IA sendo usada. Doutora Maria Clara, calma, doutora Maria Clara, política e due diligence, vamos lembrar aqui do nosso pequeno empresário. Ele está desesperado, doutora Maria Clara. Vamos lá, vamos colocar isso aqui um pouquinho mais devagar. Pessoal, doutora Maria Clara, competentíssima, mas ela já está trazendo aqui um pouquinho, né, da técnica do dia a dia e eu vou pedir para ela explicar um pouquinho. Acompanha a gente. Vamos lá, doutora, fala para nós aí em brasileiro o que é, né? Perfeito, doutor. Não existe uma documentação, uma política de uso de como a inteligência artificial vai ser usada dentro da sua empresa. Então, o setor X vai usar de tal maneira. Essa inteligência artificial usada pelo setor X, ela tem tais permissões, ela pode tratar tais tipos de dados, né? E quando a gente fala de due diligence, é uma investigação por trás da empresa que é responsável por fazer o tratamento de dados daquela inteligência artificial, da empresa que é a desenvolvedora daquela inteligência artificial, um conhecimento prévio para saber qual inteligência artificial eu vou usar dentro da minha empresa. E essa forma de uso indiscriminada, ela tem trazido alguns problemas internos dentro das empresas. Então, nós temos, por exemplo, setores comerciais de atendimento ao cliente, utilizando a inteligência artificial para automatizar ali o atendimento, ocorrer de forma mais rápida, sem o conhecimento do gestor, por exemplo. Nós temos também o gestor implementando algumas questões de inteligência artificial sem um adequado treinamento para a equipe. Então, as situações são diversas. Acredito que nós temos de tudo, até porque, como eu disse, é uma ferramenta muito acessível. E com acessível e gratuita, vem aí para nós, do jurídico, um ponto de preocupação, né, doutor Gabriel? Acredito que você possa complementar nesse ponto das ferramentas gratuitas. Exatamente, assim, como eu já havia mencionado e aqui eu reforço, né, tem que tomar muito cuidado, né, com o uso das IAs gratuitas. É óbvio que elas são
são úteis, elas vão ali ajudar em algumas questões, mas a primeira coisa que tem que ficar claro, o que você está colocando ali dentro de uma IA gratuita, como o GPT Free ou o próprio Gemini grátis, isso está sendo usado pela IA como treinamento do modelo. Aqui eu vou dar um exemplo para ficar claro. Se você tem um segredo que você não contaria ele em público, você não vai colocar essa informação na IA gratuita. Isso para ficar claro. Mas assim, o problema principal, acho que a Maria pontuou bem, é a falta de uma organização. Por quê? A IA é acessível. Então, às vezes, tem um funcionário de um setor X que, para otimizar o trabalho dele, está lá usando o IA sem conhecimento de ninguém e talvez até a IA gratuita sem saber que o que ele está colocando ali está indo para domínio público. Ou, digo mais, às vezes eles se organizam e falam, vamos assinar aqui uma IA paga, mas coloca todo mundo dentro do mesmo login. Talvez tenha uma informação que está em um determinado setor que ela não poderia ser compartilhada com outro setor. E por mais que ela não tenha ali um vazamento público, vamos dizer assim, ela está tendo um vazamento dentro da empresa. Talvez era uma informação confidencial que devia ser ali para uma ou duas pessoas. Se subir numa conta que está sendo dividida com, vou dar um exemplo aqui, 20 funcionários, e só 2 dos 20 poderiam acessar, os outros 18 vão ter acesso ali dentro do histórico àquele documento e aquela situação. Então, como que se resolve essa questão? Você tem que criar um comitê e você tem que ali criar uma governança nesse sentido. Uma pessoa que vai ser responsável por entender qual que é a melhor IA para o negócio, é uma pessoa que vai ser responsável por entender qual que vai ser o acesso que cada setor vai ser, qual que é o acesso que cada colaborador vai poder ter, porque aí dessa forma você vai minimizando esses riscos de vazamento de dados. Acho que esse é o caminho. E aqui eu quero, você que é empresário aí que faz maratona, até triatlo, se você tem o medidor, monitoramento cardíaco, a gente vai trazer alguns exemplos aqui que talvez você viva no seu dia a dia, que é preocupação nossa. Então, por exemplo, utilizar a IA subindo para a IA gratuita a lista de todos os seus clientes. E não só isso, listando também lá, junto com essa listagem, a planilha, o gasto médio de compra desse cliente, quanto que ele está comprando. E aí, doutor Gabriel, junto com essa lista vai o CPF, vai o CNPJ, para você fazer uma abordagem, um plano de venda. Né? Então, a área comercial a gente vê isso. E qual é o problema? É isso que a doutora Maria Clara e o doutor Gabriel levantaram. Não tem uma regra para isso. O funcionário faz do telefone dele com a IA gratuita, ou seja, essa base vai ser usada por toda a IA. Outra área que a gente pode usar também, a gente pode ver aqui a questão de logística e entrega. Você sobe todo o plano de entrega, todo o plano de operações, que tem todo o detalhamento da empresa. Também um outro problema. Outro caso comum que a gente vê muito, pessoal da área financeira, sobe todas as informações financeiras lá para o modelo da IA, e aí a gente não sabe que IA é essa. Se ela é realmente paga, se ela tem um bloqueio de dados, se ela vai ser utilizada para ensinar o modelo. E veja, pessoal, que hoje nós estamos num mundo complicadíssimo. E por que a gente está falando isso para vocês? Né? Olha só onde que a gente está querendo chegar. Vocês estão vendo agora vazamentos de informações de pessoas que são notoriamente públicas. Nós vimos o caso Epstein, nós vimos o caso do rapper americano, nós estamos vendo o caso do Banco Master e nós só estamos vendo dados e informações vazadas. E se esses dados vazam, qual é o dado seu que vai ser compartilhado? Então essa falta de política nos preocupa, né, doutora Maria Clara? Com certeza, é uma roleta russa usar a inteligência artificial dessa forma. Até porque se existe uma certeza nesse meio todo é que o dado será vazado. Você vai ter a sorte ou a infelicidade, o azar de ter o seu dado utilizado de fato. E ele pode ser utilizado para os mais diversos fins. Pode ser utilizado para o crime organizado, para o terrorismo, para obter alguma vantagem no mercado. Todas as opções são ruins, de fato, né? E é realmente muito preocupante, tem que haver um cuidado. E esse cuidado, esse risco, ele não é só pessoal. O risco ele é reputacional, com certeza,
Uma empresa que tem os dados dos clientes vazados gera um problema reputacional gigantesco, né? E aí, se você não tem, como o Dr. Gabriel colocou, se você não tem um comitê para organizar o uso de inteligência artificial dentro da sua empresa, mais tarde você vai ter que criar um comitê para gerenciar a crise reputacional da sua empresa. Opa, exatamente, isso mesmo. A gente está falando aqui, pessoal, de comitês, mas eu sei, às vezes é você sozinho que é empresário, o famoso equipe. É você que vai resolver. Então você é o comitê. E talvez você vai precisar de profissionais que vão te assessorar, né, no dia a dia, ou como que você vai responder essa questão, que pode partir de um Ministério Público, de um órgão de consumidor, pode vir até da Agência de Proteção de Dados. Então tem uma série de questões aí para a gente poder tratar. Mas agora eu quero mudar um pouco, porque no nosso país há uma cultura de que não dá problema, né? As coisas não dão problema. A gente vai indo até o dia que aparecer alguma coisa, a gente resolve. Há uma cultura de não se preparar e esperar sempre se der um problema. Nós que lidamos com isso sabemos que vai dar o problema. Só tem duas diferenças: quando e quanto vai custar. Porque vai dar, né? O problema vai chegar uma hora, a gente sabe, ainda mais na política que nós temos aqui. Mas vamos lá, eu quero trabalhar com vocês aqui. Essa questão da IA, ela vai ser implementada na empresa. E aí vai haver essa movimentação de dados e tudo mais. E aí, doutor Gabriel, eu já coloco aqui a questão. Eu tenho uma IA que começa a ser implementada na empresa e ela começa a ter um viés. Ela pode ter um viés discriminatório, ela pode ter um viés até que promove assim, uma certa, vamos falar assim, uma ação não republicana contratual, né? Algo assim um pouco diferente, aquele jeitinho, manipula dados. E aí isso tem um impacto de mercado ou de cliente. Doutor Gabriel, tem responsabilidade a empresa que está utilizando IA? Essa responsabilidade é do empresário, é do funcionário, é da disponibilização da IA, é de quem usa. Como é que a gente vê isso hoje na legislação? Como é que estão os casos hoje em relação a isso? Ó, tem responsabilidade, aqui eu vou falar uma coisa. Se você, empresário, não sabe quem está usando a IA dentro do seu negócio, a responsabilidade é sua. Então, assim, já para a gente já começar dessa forma para entender, mas tem sim responsabilidade. O que é a questão aqui? A IA, ela, como o Dr. Leonardo bem pontuou, ela pode enviesar para um caminho ali que talvez pode ser não republicano, porque a IA não tem ética. A IA ela é um programa ali que, se você programar ela com alguma coisa que não for o seu desejo, não for da forma que era o que você queria, ela pode alucinar, ela pode ir por um caminho que não é legal. E aí, nesse sentido, tem responsabilidade. Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar você criou uma IA de atendimento para ela poder fazer esse atendimento mais rápido dos seus clientes. E essa IA começa, de alguma forma, a ofender os seus clientes, começa a ter um tratamento nesse sentido. E o cliente se sente lesado e fala, não, eu vou procurar um órgão de defesa do consumidor, ou eu vou até mesmo entrar com uma ação. Isso vai gerar uma responsabilidade civil de indenizar esse cliente, a depender do que aconteceu ali. Né, porque ali teve um ato ilícito e no direito brasileiro, né, se você comete um ato ilícito, você tem que indenizar. Mas muito além disso, o que é o mais preocupante, uma empresa, quando ela tem dados, ela está atuando na maioria das vezes como controladora desses dados. Então ela tem que ter uma responsabilidade muito grande nisso. Por quê? A Agência Nacional de Proteção de Dados, se tiver algum incidente com vazamento de dados ali que a empresa, enquanto controladora, negligenciou, ela pode investigar essa empresa, fazer auditoria nessa empresa e aplicar multas pesadíssimas na empresa. E onde que isso vai se tornando um fator de risco? Se a empresa não tem ali um comitê, como o Dr. Leonardo mencionou, ainda que seja um empresário individual, mas que ele tenha pelo menos um DPO ali para assessorá-lo nesse sentido, olha, estou colocando esse dado ou outro, ou uma empresa maior que tem um comitê já bem estruturado, quando se tem uma auditoria da Agência Nacional de Proteção de Dados e não tem esse comitê, é muito grave para a empresa. Porque fica muito complicado você discutir esse vazamento de dados no sentido de talvez querer falar, olha,
nós fizemos o que tinha que ser feito com esses dados, nós tivemos todo o cuidado, e talvez foi um erro ali onde esse dado estava hospedado, um erro ali da IA, não que esse erro vai eximir a empresa, mas a gente começa a ter aqui mecanismos de defender a empresa, porque você se defende mostrando, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, eu criei um comitê, eu tinha a estrutura, eu usei os dados de forma correta, não estava usando aqui, por exemplo, um dado sensível de forma que você poderia identificar essa pessoa. Então é esse cuidado que tem que ter para que você, no momento que acontecer algum incidente, porque a probabilidade de acontecer é alta, você esteja ali com toda a sua defesa, toda a estrutura preparada para que isso não gere um impacto negativo no seu negócio, seja ele reputacional ou seja ele financeiro. E só para fechar aqui, tanto também com essa questão com os seus clientes, para que a sua ferramenta de inteligência artificial, né, não gere prejuízo para os seus clientes nem danos, porque pode ter certeza que se isso acontecer e eles vierem acionar a empresa, vai ter obrigação de reparar e depois a empresa vai analisar se cabe ou não cabe regresso contra eventualmente quem implementou SA na empresa. E aqui eu quero só também colocar duas questões, né? Quem que seriam os órgãos que fariam essa fiscalização? Isso tem uma multa, né, que esses próprios órgãos fazem. O empresário é muito familiarizado com multa do Ministério do Trabalho, PROCON, até uma multa tributária e tudo, mas eu queria entender quem que seriam os órgãos que fariam isso. Esses órgãos teriam multas, a gente tem uma ideia de valor, mas também eu quero saber o seguinte, o próprio cliente lá da ponta, ele pode pedir danos, ele pode pedir algum tipo de reparação, e como é que funciona isso? O que vocês pensam? Doutora Maria Clara, o que a gente vê e a gente enxerga disso? Sim, então nós temos vários órgãos que fazem aí a tutela dessa fiscalização, né? Nós temos a própria Agência Nacional de Proteção de Dados, citada pelo Dr. Gabriel, mas o próprio Ministério Público, né? Dentro das suas promotorias, faz essa tutela ativa desses direitos. E sim, existem multas, são multas que podem chegar a valores milionários, dependendo ali Do grau da infração, do infração. risco, do que aconteceu. Exato. E até continuando nessa questão do risco, né, subindo mais um degrau nessa conversa do risco, é muito importante a gente fazer uma diferenciação. Existe o risco da responsabilidade objetiva. O que seria isso? A sua empresa, ela responde objetivamente pelo dano causado. Foi o que o Dr. Gabriel acabou de nos explicar, de colocar aqui para nós. No direito penal, quando nós estamos falando desse tipo de risco, não é a sua empresa que responde. É a pessoa que é garante dentro da empresa. Então, eu tô falando bem bonito. O que é o garante? Se você é a única pessoa responsável ali, o empresário, a pessoa que faz tudo dentro da empresa, você é garante de todas as operações feitas. É o famoso responsável técnico. Então, nós temos em empresas maiores diversos setores e cada setor tem o seu responsável, justamente porque quando ocorre algum problema, alguma conduta com relevância criminal dentro daquele setor, quem responde por essa conduta, por esse possível crime cometido, é o responsável por aquele setor. E aí vai ser analisado também se existe ali uma participação de outras pessoas. Mas o responsável direto é o CPF, não é o CNPJ. Nesses casos, nós não temos responsabilidade criminal da pessoa jurídica, porque muitas vezes os empresários acham que a pessoa jurídica é um escudo ao entorno deles. E, na verdade, quando nós elevamos a discussão para a seara penal, não existe essa proteção. Mas espera aí, então eu já arrumei um jeito aqui de me proteger. Eu estou me colocando aqui na posição do empresário. Basta eu arrumar um responsável técnico e eu não terei nenhuma responsabilidade. É isso mesmo, doutores? Não. Por favor, doutor. Não é bem assim. Evidentemente, como já falado, né? Se você, na medida que você for estruturar, você vai ter o responsável técnico que vai fazer a sua questão jurídica sobre, olha, eu posso, não posso manusear esse dado. Vai ter o responsável técnico da área de TI, de computação, que vai ser quem vai programar que ele abra o seu negócio para ela fazer sentido. E eles têm responsabilidades, lógico que eles têm. Mas o empresário, enquanto aquele que está ali
implementando, enquanto aquele que tá à frente do negócio, ele não pode alegar, olha, eu não sabia de nada, né? Falar, não sabia, segredo deliberado. Isso não vai caber em uma defesa, né? O que vai acontecer é que ele vai ter mais pessoas para responder com ele, mas falar agora estou fora, não, de forma alguma, né? Mas aqui, até só voltando no que já foi falado e reforçando aqui, por isso é muito importante você ter um comitê na sua empresa para fazer implementação de IA, para que você não faça isso de qualquer forma e faça isso ciente até dos eventuais riscos que isso pode acarretar para o seu negócio. Porque não tem problema algum correr risco, ainda mais nesse sentido. A gente sabe do poder que a IA tem para escalar negócios. Então faz muito sentido ter uma IA dentro de um negócio. E quem não tem, como a Maria Clara pontuou, a chance de você ficar para trás e ser superado pelo seu concorrente, ela existe, ela é real. Então, é muito importante ter esse comitê, ter as funções muito bem definidas dentro do comitê para que essa implantação seja feita da forma mais segura e com esse risco sempre gerenciado. Ei, doutor, eu tenho como eu escapar, eu vou arrumar um responsável técnico, pulo da área criminal, fico livre, tô solto, é isso mesmo? Infelizmente, não. Se fosse simples assim, jogar a culpa no colega, a nossa assessoria seria muito mais fácil. Nossa, seria muito bom, né? Seria muito tranquilo. Mas na verdade não. O responsável técnico, ele responde diretamente pelo crime cometido, vamos colocar assim, trazendo em palavras bem simples. Mas existem pessoas acima desse responsável técnico às quais ele responde. Então, existe uma teoria, trazendo aqui um pouco de tecnicidade, existe uma teoria que chama teoria da cegueira deliberada. Se você, empresário, lá na cúpula da gestão, da diretoria da sua empresa, pensa o seguinte: eu vou contratar o João e vou colocar ele ali no setor no setor comercial, porque ele vai ser então o responsável pelo setor comercial. Então, se alguma coisa acontecer dentro do setor comercial, o João que responde, eu estou tranquilo, o João responde na pessoa física, criminalmente falando, claro. E você, para garantir que somente o João responde, não participa de nenhuma decisão do setor comercial, não está ciente de quais decisões o setor comercial tem tomado, você vai cair na teoria da cegueira deliberada. Eu tinha que olhar, mas eu escolhi não olhar para o que estava sendo feito dentro desse setor, e dessa forma você responde pelo crime da mesma forma que o João. Que coisa boa, né? Você está vendo, né, empresário? Não adianta simplesmente varrer a questão para debaixo do tapete, como a gente usa a expressão. E também falar que não vai dar nada, né? Que não vai acontecer com você. É uma questão muito importante para você colocar em ordem. E aqui eu quero chamar a atenção para você. A gente falou muito de comitê aqui, mas você é uma empresa pequena. Ou às vezes você não tem pessoas especializadas, mesmo que seja uma empresa de grande porte, ou não tem problema. Como que você resolve? Você contrata um comitê para fazer esse trabalho para você. Então você não pode ficar sem essa operação. Aí você fala, mas isso é mais um investimento? Você não tem, por exemplo, a área sua de produção, a área de logística, a área contábil, a área financeira? Então você também tem um investimento que você precisa de trabalhar. Lembrando que essa questão da IA, como é um ponto estratégico, você precisa de fazer investimento nela para você controlar e coordenar essa operação. Eu tenho certeza, você que trabalha com grandes propriedades, ou logística, ou locação, ou transporte, ou mercadoria, você tem alguém que gerencia esse patrimônio seu. Você tem um controle de estoque, você tem uma controladoria, você tem um gestor de frota, você tem gestor de operações. É da mesma forma. Você vai ter que ter uma pessoa para gerenciar e coordenar todo esse projeto de inteligência artificial na sua empresa. Tá acompanhando? Tá com dúvida? Muita coisa, muita informação, mas tenha paciência. Tendo dúvida, de novo, como eu falei, faça as perguntas para nós, assine o nosso canal, se inscreva nele, coloque o sininho, que nós vamos estar acompanhando com você essas dúvidas. É uma jornada que nós vamos descobrindo à medida que vamos avançando. A IA é algo que ainda tem muito a revelar. Então tem muitas questões e repercussões que nós vamos tratar ainda.
Bom, agora eu quero partir para uma questão de organizar a casa. É o que a gente fala de compliance, é um nome bonito, né? Importante. Como é que nós vamos colocar isso aí? E aí eu queria começar aqui. Tá bom, eu sou um empresário, estou vendo esse turbilhão de IA, essa confusão toda, e aí eu vou, né? Estou com risco de ser fiscalizado e tudo mais. O que está acontecendo? Eu quero até chamar a atenção aqui o pessoal que ainda nem está cuidando da proteção de dados da sua empresa, fazer a gestão de proteção de dados. Já chegou a inteligência artificial e isso está escalando de uma velocidade muito grande. Mas eu quero colocar aqui, como que nós vamos organizar minimamente a empresa para receber essa IA? E aí eu queria colocar essa pergunta para os doutores. O que eu tenho que fazer hoje? Eu não tenho nada. Como é que eu começo? Por onde é o primeiro passo? É desesperar ou não? Tem solução? Não, tem solução, não precisa do desespero. Mas assim, o que eu recomendaria? Primeira coisa é fazer uma diligência, uma investigação na empresa para entender, está tendo uso de IA ou não? E se esse uso está sendo por uma IA que está sendo concedida pela empresa ou está sendo feito por uma IA, né, que está sendo usada pelo próprio colaborador ou funcionário? Porque a partir do momento que você entende essa questão, você já elimina ali, né, o primeiro risco. Se está tendo ali um uso de funcionários, você já vai tratar isso para que eventualmente os dados sensíveis você tenha certeza que não estão sendo disponibilizados no domínio público. Um segundo passo, eu quero usar IA, eu preciso usar IA no meu negócio aqui, faz sentido. Não faça o uso de modelos gratuitos. Faça adesão, então, de um plano empresarial para uso de IA, se não tem condição de fazer uma implementação ali personalizada para o seu negócio. Entende? Que nós temos esses modelos, então é possível usá-los, mas a recomendação é que seja usado pelo menos esse modelo empresarial, esse modelo pago para que não gere prejuízos, né? E aí, à medida que for possível avançar, a criação de um comitê, ainda que, como o Dr. Leonardo falou, seja uma empresa pequena que não tem condição de ter um comitê robusto, talvez faça a contratação de uma assessoria, de uma outra empresa que vai fazer, e uma empresa que já tem mais estrutura já começar a se organizar para fazer esse comitê, para que isso seja feito de forma que traga o menor risco. Porque a IA, não existe segurança sem governança de dados. Isso é fato. Então tem que ter esse processo de governança para usar, e eu acho que o caminho é por aí. E aí, doutora Maria Clara, e sobre aquilo que a doutora falou no começo, falou sobre política. E aí, eu que nunca escrevi política, na verdade, um empresário que nem gosta, mas agora ele vai ter que escrever política. E o que é isso? Isso faz sentido em complemento a isso que o doutor Gabriel falou? Quer dizer, vai ter que escrever uma regra de como que isso vai funcionar? Perfeito. Bom, as políticas nada mais são do que documentações que estabelecem as diretrizes para o uso daquela determinada ferramenta. Então, toda ferramenta que você utiliza na sua operação, ela tem que ser documentada. Muitas empresas, a gente falou aqui de várias coisas que a gente vê que são erradas, que tem um uso indiscriminado, mas várias empresas já têm compliance. O que é compliance? É estar em conformidade com a legislação, com as normas regulatórias. Então, só que muitas empresas, mesmo estando em compliance, não documentam o estado de compliance delas. E essa documentação nada mais é do que registrar processos, e ela é feita em documentos específicos, e nisso a assessoria jurídica entra com esse conhecimento, porque, de fato, é uma questão muito técnica que o empresário não tem que saber e não tem que se ocupar fazendo, né? Eu acredito que o empresário ele precisa gerar negócio para a empresa dele. Sim. E delegar aquilo que, de fato, é a especialidade de cada setor, de cada área. Então, o jurídico entra na implementação e na construção dessa documentação. Sim. A política nada mais é do que, então, a descrição de como essa ferramenta será usada dentro da empresa, tá? Então, falando aqui em brasileiro, essa é a descrição da política. Mas nós podemos ir mais longe, tá? Se é uma empresa de um porte um pouco maior, não só essa política é necessária, a gente precisa falar
de inclusão de cláusulas em contrato de trabalho, de prestação de serviço, sobre o uso da IA, como ele é feito dentro da empresa. Nós precisamos falar de manual de conduta dentro das empresas. Então, como o uso dessa ferramenta ele é muito presente, como a gente disse, às vezes gratuito e muito acessível, precisa ter penalidades para o uso fora das políticas da empresa. Então, essa documentação, essas políticas é basicamente isso. Documentar tudo, porque como o doutor Gabriel disse já, pode ser que dê algum vazamento, pode ser que dê algum problema. Nós não estamos documentando tudo, nós não estamos imunes a um possível problema operacional dentro da empresa. No setor de logística, tem problemas operacionais, às vezes tem um roubo de carga, tem alguma questão, e isso são questões que é do risco do negócio. Acontecem, mas se acontecerem, nós temos toda uma política estruturada com a assinatura das pessoas que fazem uso daquela ferramenta, para que a gente consiga defender a empresa e já começar uma gestão de risco reputacional e operacional dentro daquela empresa. Então a gente já pegou aqui, empresário, alguns passos para você começar a organizar a casa, enxergar a luz no fim do túnel. O que você precisa de fazer? Primeira coisa, fazer um levantamento, como o doutor Gabriel colocou, de como é que está o uso na sua empresa. E aqui eu quero chamar a atenção, não faça a cegueira deliberada de falar que ninguém usa IA na sua empresa. Tá? Você pode ser uma empresa pequena, pode ser uma empresa meramente operacional, mas você tem certeza que os seus funcionários ou seus prestadores usam inteligência artificial. Então é importante você identificar. Segundo, como que ela é utilizada? É gratuita? E aí, claro, se você não está pagando, ela é gratuita, né? Ou você está pagando, ou está sendo usado de forma gratuita. E aí você precisa de tomar uma medida. Para você ter controle, precisa de estar centralizado uma conta empresarial, e aí todos que precisam de usar a inteligência artificial têm que estar vinculado a ela. Esse ponto aqui eu quero chamar a atenção. Inclua o máximo de pessoas no uso de inteligência artificial. Não exclua deliberadamente. Por quê? Porque há um risco dessa pessoa utilizar a IA, mesmo que você não queira, mas ela vai utilizar uma conta dela, no telefone dela. E aí vem outra escala. Se você quer controlar num nível muito maior, empresas de grande porte fazem isso. Todos os aparelhos de contato com o IA são da empresa. E aí você está vendo um investimento. São computadores, telefones, tablets, o que for. E veja que aí você tem que pensar em outro nível. E aí também é uma política. Olha, se eu vou ter uma política, uma regra, eu só posso usar equipamento fornecido pela empresa. E lá eu vou ter todo um controle de como que isso vai funcionar. Pessoal, olha só, isso que a gente passou aqui são os primeiros passos. Não é a solução para você. É apenas para você organizar a sua casa. Isso é um passo muito, muito inicial, tá bom? Para que você possa iniciar essa questão sua da inteligência artificial. Mas vamos lá, nós já estamos caminhando para o final e o Rocha em Pauta tem uma característica. Nós sempre deixamos dicas práticas para você resolver o seu problema. Por quê? Não faz nenhum sentido você estar ouvindo a gente sair daqui do podcast especialista em problemas de IA. Não, nós queremos que você saia daqui com uma possível solução. E eu já vou abrir aqui para os doutores trazerem para nós dicas práticas. O que a gente pode fazer agora? O que a gente pode executar agora? Como que a gente vai trabalhar essas questões na empresa para que a gente possa ter um mínimo de gestão, otimizar negócio, evitar uma penalidade, evitar um problema. E aí eu quero colocar os doutores aqui à vontade para falar conosco. Perfeito. Bom, eu acredito que o primeiro caminho é se livrar, né, das IAs gratuitas, não faça isso mais. Mapeie ali o seu negócio, faça o que faz sentido ou não, porque com certeza vai fazer sentido. Eu tenho um negócio que eu lido muito com clientes, faça a contratação ali de um IA de atendimento,
Você vai escalar o seu negócio com esse atendimento, porque se tem uma coisa, para IA não tem segunda-feira, não tem terça-feira, não tem quarta-feira. A IA vai estar bem todo dia para atender o seu cliente, desde que, lógico, bem programado, feito isso com segurança. Cria as políticas e, principalmente, eu acho que essa aqui, isso tem que ser adotado. Faça treinamentos, implemente isso na cultura da sua empresa, esse uso correto da IA, porque a partir do momento que você tiver seus colaboradores, seus prestadores, todo mundo entender que a IA já é cultural naquela empresa e tem um treinamento adequado, com certeza esse risco vai ser mitigado, porque vai ser muito bem entendido pelo colaborador o que é que eu posso colocar na IA e qual que é a melhor forma de colocar isso na IA para que eu possa aumentar minha produtividade e escalar o meu negócio. Que coisa boa. Doutora Maria Clara, o que mais que a gente pode dar de dica aí para o pessoal? Perfeito. Eu acho que para aquele empresário, bem especificamente, que ainda não implementou esse uso, primeiro organiza a casa. Organiza a casa, estruture bem a sua operação, tenha ela desenhada, tenha clareza da sua operação, do que você faz, do que cada pessoa faz, para depois sim você fazer toda essa implementação. E um conselho, não posso nem chamar de dica, mas um conselho é não subestime o risco criminal da sua atividade. Independente do uso ou não da inteligência artificial, existe risco criminal que deve ser considerado e isso deve ser tratado por quem entende do assunto. Então, acho que essa é uma dica que ela é importante porque muitos empresários têm aquela crença, que é um ditado popular praticamente no Brasil, que o que dá cadeia é dever pensão, né, dever alimentos. Mas na verdade não, né, a gente que está do lado de cá, nós vemos a prática e meu conselho é esse, não subestime o risco criminal das atitudes tomadas dentro da empresa. Ó, excelente dica. Eu também vou deixar uma dica aqui. Eu quero falar para aquele empresário que já fez algumas implementações, mas eu vejo que o pessoal se acomodou. Ele chegou ali num platô. Ah, eu tenho uma política, eu dei uma olhada, eu tenho alguma coisa, mas está muito ainda formal e não cultural. Por que isso é importante? Porque a cultura vai passar por cima de tudo isso que você está falando. O dia a dia vai atropelar essa política. Então, onde que eu gostaria de deixar a dica? A dica é, você precisa de revisitar a alta gestão da empresa. Se a alta gestão da empresa não estiver engajada no entendimento preciso da IA, como estratégia e necessidade de investimento em todas essas áreas, isso vai acabar se perdendo. Porque vai virar aquela cegueira que a doutora Maria Clara falou, vai gerar responsabilidade, igual o doutor Gabriel falou, e você vai ter muito mais uma pilha de papel do que uma prática que você executa. E em consequência disso, para que você não volte a ficar estagnado de novo, você precisa de estabelecer uma regra de monitoramento. Aqui, pessoal, é igual quem ter alta performance em qualquer área. Sem monitoramento, sem acompanhamento, sem medição, você não progride. Então você precisa de estabelecer medição de como que está essa questão da IA na sua empresa constante e revisitar e revisar tudo aquilo que você tem feito. Eu entendo que aqui você está com algumas dicas bem importantes. Doutores, nós já passamos serviço para o empresário aqui pelos próximos 6 meses no mínimo, né, para ele poder trabalhar. E acredito que só com isso aqui ele já dá para organizar a casa. Então você, empresário, que nos acompanhou até agora, eu quero agradecer sua audiência, sua atenção. Volte no vídeo, pegue as dicas novamente, os conselhos, para que você possa nos acompanhar. Agradeço novamente a audiência. Compartilhe o nosso vídeo com aquele amigo empresário seu que fala que não acontece nada, que não tem problema, que IA é uma invenção, né? Alguma coisa que não tem efeito prático algum. E nos acompanhe no canal, porque nós vamos voltar com esse tema, agora com temas específicos sobre IA. Combinado? Muito obrigado.